Olá, me chamo Bruno Cardoso, faço parte do Grupo 1 e o nosso tema é automação eletropneumática e eletrohidráulica. Vamos para algumas definições. O termo pneumática vem do grego pneuma ou pneumos, que significa sopro, respiração, vento ou fôlego. Logo, pneumática é o ramo da física que estuda o gás em movimento ou o gás pressurizado, ou ainda a dinâmica dos gases ou vácuos. Um sistema pneumático é um sistema onde a principal fonte de energia utilizada é o ar comprimido, mas existem sistemas onde o nitrogênio também é usado. No Velho Testamento, foram encontrados registros de que o ar comprimido era utilizado na fundição da prata, ferro, chumbo e estânio. Ou seja, há mais de 2.000 anos, os técnicos da época construíram um sistema pneumático. A máquina pneumática consistia de um pistão que, através de um êmbolo, comprimia o ar dentro de um cilindro de madeira. Conceitos. Existem algumas definições importantes para o sistema pneumático. Ele deve ser produzido, preparado, distribuído e utilizado. E também outras definições importantes. Número 1, fluido. Pode-se definir um fluido como uma substância que se deforma continuamente, isto é, escoa sob a ação de uma força tangencial, por menor que ela seja. Pressão. Na física, a pressão é uma grandeza que é quantificada através da razão entre a força e a área da superfície em questão, onde a força é aplicada. Voltado para a pneumática, a pressão é a força exercida em função da compressão do ar em um recipiente. Eletropneumática. A eletropneumática pode ser definida como uma tecnologia ligada à geração, controle e distribuição de potência, que faz uso de fluidos comprimidos ou pressurizados, como, abre aspas, combustível, fecha aspas. Ou seja, é o ramo da pneumática onde é empregado corrente alternada ou corrente contínua para acionamento de válvulas de controle direcionais e servoválvulas. E ainda utiliza componentes elétricos como sensores magnéticos de posicionamento, pressostato, microswitches, etc., a fim de que o sistema possa ser automatizado. Pneumotrônica é o termo utilizado para indicar a evolução da eletropneumática, onde se utilizam equipamentos eletrônicos como CLPs, sensores digitais e outros componentes eletrônicos a fim de automatizar o sistema. Em outras palavras, é a união da eletropneumática com a eletrônica. Vantagens e desvantagens. Existem diversas vantagens e desvantagens de um sistema eletropneumático. Vamos colocar só as principais. Vantagens. Quantidade limitada de ar na natureza, seu transporte é relativamente simples, o armazenamento não demanda o funcionamento contínuo do compressor e o ar comprimido não apresenta risco de incêndio, pois não é inflamável. Como as pressões de trabalho são baixas, seus componentes são relativamente baratos e a velocidade de deslocamento do ar comprimido é alta. Desvantagens. É necessária uma boa preparação do ar comprimido para o uso, pois é preciso retirar as impurezas. É impossível utilizar a pneumática em um sistema em que necessite de velocidades uniformes e constantes. Durante o escape do ar em um dispositivo atuador, o ruído é relativamente alto e os custos para instalação e manutenção também são altos. Olá, meu nome é Felipe Macedo Fernandes, eu sou oficial de máquinas formado em 2009 no CIAGA, eu sou do Rio, isso me dá mais ou menos uns 10 anos de experiência na área. Grande parte dessa experiência foram no offshore, barcos de manuseio. Eu tenho um pouco de experiência em plataforma, mas foram poucos embarques, e a maior parte da minha experiência está sendo num barco especial de instalação de equipamentos submarinos, que seriam árvores de Natal, BAP, e o navio que eu estou agora, ele faz intervenção de poço. Então, é isso que eu estou trabalhando agora. E hoje nós vamos falar sobre dispositivos de sistemas pneumáticos e eletropneumáticos. Antes de tudo, a gente precisa saber que num sistema pneumático
ele tem 3 etapas. Seriam elas a produção ou a geração, a distribuição e controle e o consumo, né? Como a gente está falando aqui de pneumático de ar, seria produção de ar, que seriam compressores, distribuição do ar, que seriam as tubulações, e o consumo em si, que seriam válvulas e atuadores. Como eu já tinha dito, a produção. Na produção, nós temos compressores que comprimem o ar para dar energia para o sistema. A gente precisa armazenar esse ar. Isso a gente armazena em ampolas, que a gente chama de garrafas também, né? E esse ar, ele não pode ser, como ele é comprimido e como ele pega o ar do ambiente, ele gera muita umidade. Então ele precisa de secadores. Esses secadores, eles podem ser tanto filtros, né? Filtros secadores, e podem ser também refrigerados, né? Como se fossem sistemas com compressores frigoríficos mesmo, refrigerados. Sobre a distribuição, nós teremos que saber se o circuito é aberto ou fechado. No caso de um circuito aberto, a gente não teria uma ampola, né? Estaria produzindo continuamente o ar, e o ar sendo utilizado e jogado fora. Ou um sistema fechado, que a gente produz, comprime o ar e armazena ele numa ampola, né? Dentro da distribuição, nós temos também as tubulações, né? Os filtros, que esse ar, né? Ele pode pegar partículas de poeira ou sujeira do ar. Por isso, nós devemos tratar esse ar, que seria esse tratamento, e como eu já falei, seria a secagem do ar para tirar a umidade, utilizar filtros e também, em algumas ocasiões, lubrificar, porque quando a gente coloca um óleo lubrificante no sistema de distribuição, no sistema pneumático, o óleo ele agarra nas partículas e também ajuda na distribuição em si. Nós temos também, dentre os dispositivos, os sistemas de medição, que seriam os manômetros, né? E as válvulas de controle, né? Que você abre a válvula para uma garrafa, né? Pode controlar a válvula para controlar a pressão. Você tem um sistema de 6 bar de pressão, você pode ter um sistema que gera 30 bar de pressão, aí você pode ter uma válvula controladora para reguladora que diminuiria esse 30 bar para 6, por exemplo. Você pode ter dois sistemas de geração e distribuição. No caso dos consumidores, né, os maiores consumidores seriam os atuadores pneumáticos e eletropneumáticos e os controladores, né? Tanto os atuadores quanto os controladores, eles utilizariam o ar já tratado e, no caso dos controladores, eles seriam atuadores que controlariam a abertura total ou parcial de uma válvula, um sistema, por exemplo, um motor, né, de automação. Meu nome é Henrico, sou da segunda turma da APMA 2021 e do Grupo A. Sou funcionário da Norsul, já trabalho há 8 anos, uma 9, e estou tendo essa oportunidade de fazer o curso da APMA. Minha parte ficou com circuitos pneumáticos e eletropneumáticos. Sistemas pneumáticos são elementos que transmitem energia a partir da pressão de fluido gasoso, como, por exemplo, o ar. Essa daqui é uma válvula puramente pneumática, porque ela é manobrada a partir de entradas e saídas de ar.
Essa outra aqui já é um sistema eletropneumático, porque ela tem uma parte pneumática e uma parte elétrica. É por isso que é chamada de eletropneumática. E os circuitos pneumáticos mais comuns são comando direto para cilindro de simples ação, comando direto para cilindro de dupla ação, comando indireto para cilindro de simples ação, comando direto para cilindro de dupla ação, cilindro de simples ação com retorno rápido, circuito pneumático com movimento automático, circuito pneumático com comando automático e sequencial. Comando direto para cilindro de simples ação. Simples ação é quando o ar entra apenas por uma câmara, e comando direto é porque a válvula que está sendo atuada por algum meio externo está sendo a válvula direta que está ligada ao atuador. Aqui é um exemplo de um cilindro de simples ação, porque o ar só entra por uma câmara e retorno por mola. Essa aqui também é a mesma coisa. Apesar de ter uma entrada e uma saída de ar, mas é apenas uma câmara que é preenchida com ar, por isso é chamado de simples ação. Já o de dupla ação é quando o ar ele entra tanto por uma câmara como por outra. Aqui o ar entra por uma, retornando no cilindro, e outra entrando por outra, fazendo ir para avante. Nesse caso aqui é a mesma coisa, e é comando direto, porque a gente está atuando diretamente na válvula do atuador. Comandos indiretos para cilindro de simples ação. Simples ação já sabe que o ar entra apenas por uma câmara, nesse caso retorno por mola, e é comando indireto porque a válvula que atua o atuador, ela é pilotada por outra válvula, por outro mecanismo. A gente não atua diretamente nesta válvula. Como que eu estou apontando, essa válvula ela é manobrada por outra, por isso que é comando indireto. É semelhante à de duplação, que a diferença é que de duplação, o ar entra pelas duas câmaras, pode entrar por uma ou entrar por outra, mas a sua válvula é pilotada por outra, pilotada por essa. Por isso que é chamado de comandos indiretos. Isso aí, ó. Ela é atuada por outra, pilotada por outra válvula. Cilindro de simples ação com retorno rápido. Como pode ocorrer um atraso no retorno da válvula por algum motivo, mola ou a distância, então se recorre a um recurso chamado de válvula de escape rápido. Essa válvula que ela fica próxima ao atuador, que assim que o ar sai, ela ligeiramente descarrega, fazendo que o retorno seja mais rápido. Circuito pneumático com movimento automático. Essa daqui é puramente pneumática, porque os sensores fim de curso são as válvulas que vão manobrar a válvula do atuador. Então, isso é também repetitivo, né, que você pode observar. Circuito pneumático com comando automático e sequencial. Como é sequencial, existe a necessidade de pelo menos 2 atuadores. No exemplo aqui, tem esse atuador que segura a peça e essa faz a furadeira avançar. Esse exemplo que eu coloquei, a gente pode ver que uma depende da outra. Então, isso se chama de automático e sequencial. Só pode funcionar se uma depende da outra. Se for independente, não se diz que é sequencial. Pode ser automático, mas não sequencial. Mas nesse caso, sim, que uma depende da outra, por isso que é automático e sequencial. Nos circuitos eletropneumáticos, os principais: comando direto, comando por de retenção ou retenção elétrica, comando temporizado, comando automático e repetitivo. Comando direto, como já dito anteriormente, a válvula que atua o atuador, ela recebe a ação diretamente. Então, nesse caso, ela é chamada de eletropneumática porque ela tem aqui a parte de alimentação elétrica. A de duplação, a mesma coisa, ela tem a parte elétrica, é por isso que é chamada de eletropneumática, e de duplação, porque o ar está por uma câmara, como entra por outra. Comando de retenção por selo ou elétrica. Retenção por selo. Temos esse componente que ele faz o ar entrar apenas um centímetro, bloqueando o retorno dele. Então, você consegue, dependendo da configuração, fazer com que esse pistão pare em determinada posição. Em retenção elétrica, ela é retida, ela é parada.
por meio da parte elétrica. Vamos dizer, isso aqui é alimentada, essa válvula é manobrada, então ela vai para avante, só vai ficar para avante enquanto estiver sendo alimentada. Então você está tendo uma retenção totalmente elétrica. Se você deixar de alimentar, o pistão retorna. Comando temporizado. Existe o temporizado eletronicamente, que nesse caso aqui, a gente tem aqui, ó, a válvula eletropneumática, que aqui ela vai ser atuada por meio de um temporizado. Esse temporizado pode provocar o retardo tanto do avanço como do retorno, dependendo da configuração. Então, isso que é totalmente, por isso que é chamado de temporizado eletronicamente. O temporizado pneumaticamente, já existem recursos pneumáticos, como esse exemplo aqui, que pode provocar tanto o atraso do pistão, como o atraso também do retorno do pistão. Isso que também tudo depende da configuração que pode ser montada. Comando automático e repetitivo. Isso daqui é tudo eletropneumática, porque temos aqui os fins de cursos, que vão atuar aqui, que pode ser representação de, são as partes elétricas, pode ser relé, contator, seja o que for, que vai fazer a atuação na válvula eletropneumática. Pode ser até CLPs que vão atuar aqui, ou sequencial, se uma depender da outra. Por isso que aqui é chamado de comandos automáticos e repetitivos. Depende da configuração, você tem uma infinidade de finalidades e a maneira de operar. E aqui fica a minha parte. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é José Givenilson, eu vou dar continuidade ao trabalho aqui falando um pouco sobre comando eletropneumático, né, no motor principal. Aqui a gente tem um esquema básico de comando do motor principal, né, que passa por... O sistema precisa de um reservatório de ar, um regulador de pressão, alguns sistemas têm filtro secador, outros não, né, e esse ar, na sequência, chega até a válvula AITOPI, que é uma válvula que converte corrente ou tensão em pressão. Pressão de ar que vai até o regulador de velocidade, né, pneumático. Tá? Isso tudo é controlado aqui pela estação de controle, sai a ordem, vai para a unidade de controle, né, e vai essa informação de tensão, né, ou corrente para a válvula AITOPI. Tá? E aqui a gente tem o nosso pick-up, né, que faz o feedback de rotação para a unidade de controle. Aqui, vamos falar agora de um sistema de propulsão da Wusten. Tá? Aqui a gente tem os dois terminais, né, de controle, as duas estações de controle. O microterminal, que é onde se faz as configurações do sistema, né, fica armazenado na EPROM da unidade eletrônica do sistema. Essa unidade de controle, unidade eletrônica, tem duas entradas de tensão, 24 volts DC e, no caso, 110, tá? No caso é 110, aqui é 220, mas o aplicado lá é 110 volts. No caso é 127, tá? O thruster também, no caso, lá, o que está instalado, tá? Esse sistema que eu trabalhei em embarcação, tá? Então lá também não tem controle de carga, tá? Só tem controle de rotação, né? Feedback de rotação, controle de steering e feedback de steering, tá? E giro, né? E indicação de rotação desse thruster aqui, tá? Aqui no caso é a composição da nossa unidade eletrônica, né? Nós temos um painel elétrico com a dupla alimentação, como foi mostrado lá atrás. Aqui 127 volts e aqui 24 volts DC. Né? Esse 127 volts vem para um transformador, passa por um bloco de retificação e um filtro capacitivo, um capacitor. Tá? E em seguida vem as duas tensões DC, 24 volts, para cá, para esses fuzis. Tá? Aqui nós temos os dois conversores, né, de frequência, né, analógico digital, tá? Esses caras aqui mandam sinal
de rotação digital para essa placa aqui do lado. Tá? Aqui é um bloco de relés que vão se comunicar, vão mandar informação para uma outra placa, que já é a placa do DP, mas que não é o nosso propósito aqui, tá bom? Mas essa placa aqui, ela se comunica com a placa de DP, tá? Quando a embarcação está em DP. Então, aqui, essa placa aqui, o sistema, na verdade, ele é muito similar ao similar da Shotton também. Então, se pegar no sistema Shotton, ele vai trabalhar mais ou menos aí, né, nessa configuração. Aqui a gente tem os dois EPRONs da placa. Se a gente precisar trocar essa placa aqui, a gente vai preservar os EPRONs, que é onde tem o armazenamento das informações. Tá? Agora, aqui é o diagrama de blocos da unidade eletrônica, tá? Daquela placa lá. Aqui a gente tem a manete, onde vai ter a atuação, né, de quanto de rotação o operador quer. Né? Ele tem essa entrada na placa. Né? Dessa entrada vai passar por um conversor de analógico para digital para poder ser tratado internamente. Tá? Aqui a gente tem as EPRONs, que foi mostrado lá. E essa ordem de RPM aqui, antes dela sair da placa, vai ser tratada novamente. Vai passar de digital para analógico e, por fim, né, esse sinal aqui de tensão, tá, de 0 a 10 volts, vai encontrar a válvula 8π, né, que vai converter de 0 a 10 volts para uma pressão de ar até o regulador de velocidade do MCP. Aqui a gente tem a disposição física da válvula 8π, é uma válvula Rex-Hot, né, que nesse sistema aqui ela trabalha de 0 a 10 volts, tá, e com range pneumático de 12 a 72 PSI. Tá, aqui a gente tem a disposição dela mostrando uma entrada que vem lá daquela placa eletrônica, que é de 0 a 10 volts, e a outra, né, 24 volts de alimentação da válvula, para ela poder operar. Tá? Aqui é uma substituição de uma válvula. Bom, aqui seria o ajuste da válvula 8π. Né? Como a gente iria setar, né, essa válvula depois de uma troca. Então, a gente, mais ou menos aqui, testa primeiro, né, as tensões, vê se condiz. Por exemplo, a gente deu 50%, né, na manete, então ela deve corresponder aqui a 5 volts, e 100% da manete a gente testou aqui 10 volts, então está dentro do range que a gente, né, deseja, tá? E aqui não é certinho, tá, pessoal? Não tem como, né, bater 10 volts certinho, né? Até porque a embarcação também é antiga. E aqui a gente já vai setar a pressão, tá? Ajuste de pressão máxima, que é nesse trim-pot aqui, até 72 PSI mais ou menos, e a pressão mínima 12 PSI, tá? E aqui a gente vai ajustar o modo de operação, se a gente quer que ele trabalhe de 5 a 20 mA ou de 0 a 10 volts, tá? Só uma informação importante, pessoal, esse 12 PSI aqui, né, ele é importante para a gente não ter retardo na aceleração. Ou seja, quando se dá 20% de máquina, né, se não tiver essa pré-carga no sistema, a gente vai ter um retardo na aceleração do motor. Bom, era mais ou menos isso aí, pessoal. Né? Obrigado aí. Olá, bom dia. Eu me chamo Natália Ramos. Irei apresentar o trabalho de automação do curso APMA. Irei falar aqui sobre as vantagens e as desvantagens da eletropneumática. Bom, como as vantagens, nós temos o incremento da produção com investimento relativamente pequeno, a redução dos custos operacionais, a rapidez nos movimentos pneumáticos e a libertação do operário, que é o homem, das operações repetitivas, possibilitam o aumento do ritmo de trabalho, o aumento da produtividade e, portanto, um menor custo operacional. Nós temos também a robustez dos componentes pneumáticos, o que os torna relativamente insensíveis a vibrações e a golpes, permitindo que ações mecânicas do próprio processo sirvam de sinal para as diversas sequências de operação. Continuando nas vantagens, nós temos a resistência a ambientes hostis, que seriam poeira, atmosfera corrosiva, oscilações de temperatura, umidade, submersão em líquidos, e raramente prejudicam
os dispositivos pneumáticos, quando estes são projetados para essa finalidade, claro. Nós temos também a simplicidade na manipulação. Os controles pneumáticos não necessitam de operários super especializados para sua manipulação. Nós temos também a segurança, que é muito importante. Como os equipamentos pneumáticos envolvem sempre pressões moderadas, eles tornam-se seguros contra possíveis acidentes, quer no pessoal, que é o homem, quer no próprio equipamento, além de evitar problemas de explosão. Nós temos uma facilidade de implantação. Então, pequenas modificações nas máquinas convencionais, aliadas à disponibilidade de ar comprimido, que é muito importante, são requisitos necessários para a implantação dos controles pneumáticos. Nós temos também uma redução no número de acidentes devido à fadiga, que é um dos fatores principais que favorecem os acidentes acontecerem. Com a implantação dos controles pneumáticos, reduz essa incidência. Entraremos agora nas desvantagens. Bom, velocidades muito baixas são difíceis de serem obtidas com ar comprimido, devido às suas propriedades físicas. Então, nesse caso, recorre-se a sistemas mistos, que são os hidráulicos e os pneumáticos. O ar é um fluido altamente compressível, portanto, é impossível se obter paradas intermediárias e velocidades uniformes. Os componentes pneumáticos são normalmente projetados e utilizados a uma pressão máxima de 1723,6 kPa. Portanto, as forças envolvidas são pequenas se comparadas a outros sistemas. Aqui, nós vemos que o ar comprimido necessita de uma boa preparação para realizar o seu trabalho, que seria a remoção de impurezas, eliminação de umidade, para evitar a corrosão dos equipamentos, para evitar engastes ou travamentos, e maiores desgastes nas partes móveis do sistema. Aqui a gente precisa de um bom sistema de filtro, tem que estar sempre fazendo a manutenção, realizando a troca, não pode deixar passar muito tempo, senão o filtro fica saturado. A gente vê muito isso, né? E o ar comprimido é um poluidor sonoro, e quando são efetuadas exaustões para a atmosfera. Essa poluição ela pode ser evitada com o uso de silenciadores nos orifícios de escape. E o sistema ele tem um alto custo de instalação e manutenção, devido aos componentes que fazem parte do processo de produção, preparação, armazenamento, distribuição e consumo, né? É um sistema muito grande, né? Prezado professor de automação, me chamo Marcos Andrei, nome de guerra Andrei, sou formado pela EFON em 2001. Bom, o que me cabe nesse trabalho é falar sobre circuitos de comando e controle eletrohidráulico, falar sobre as definições. Bom, a hidráulica consiste no estudo das características e uso dos fluidos, controle de sistema hidráulicos. Nesse esquemático podemos ver um diagrama em bloco gerado pela Parker, uma das líderes no mercado de componentes eletrohidráulicos mundial, que bem ilustra um processo de controle de sistema hidráulico. Bom, a gente inicia aí com a fonte de energia, um pouco mais detalhando o diagrama. Ele pode ser composto aí por um motor elétrico ou um motor a combustão. O sistema hidráulico, bom, ele pode gerar, controlar e aplica também potência hidráulica. Esse grupo de geração, ele transforma a potência mecânica em hidráulica. Um exemplo que a gente pode ter aí são bombas hidráulicas. O grupo de controle, ele controla a potência hidráulica, né? Um exemplo que a gente pode ter são comandos e válvulas. O grupo de atuação, ele basicamente transforma a potência hidráulica em mecânica. Os exemplos aí que a gente pode tomar são cilindros e motores. Grupo de geração, a gente tem aí grupo de ligação, nós temos aí conexões, tubos e mangueiras,
tudo que vai conectar um componente hidráulico ao outro, a gente considera aí como grupo de ligação. Bom, e para finalizar, o trabalho a ser executado, ou seja, qualquer cenário, qualquer coisa que venha a ser atuada por um sistema hidráulico, que precisa desse sistema hidráulico, ele vai realizar um trabalho. Um exemplo que a gente pode ter aí é um sistema que você vai gerar, mover uma turbina, por exemplo. Seria um sistema hidráulico, você usaria o fluido aí, a geração de energia, né? Você poderia usar o fluido de rios, lagos, enfim. Continuando em definições. Bom, Pascoal, falando um pouco de história. No século XVII, o ramo da hidráulica mais interessante foi utilizado, com a descoberta de Pascoal, com a transmissão e multiplicação de forças para modificar movimentos. Então Pascoal criou a lei, né? Ou seja, a própria lei, a lei que ele denominou a lei de Pascoal, o qual a pressão exercida em um ponto qualquer de um fluido em repouso transmite-se igualmente a todos os pontos do fluido e atua perpendicularmente contra a parede do recipiente que o contém. Bom, trocando miúdos, basicamente a gente vê nessa ilustração uma força aplicada com fluido dentro de um recipiente, o qual essa força vai ser transmitida com a mesma intensidade em todos os pontos nas paredes desse recipiente, e essa força ela vai atuar de uma forma perpendicular às paredes em toda a área interna desse recipiente. Basicamente é isso que demonstra a lei de Pascoal. Bom, já na Revolução Industrial, a gente teve aí esse cientista chamado Joseph Bramah, o qual ele veio a falar, aliás, improvisar um pouco mais a lei de Pascoal, e ele saiu com a seguinte teoria, né? Ou seja, na verdade, ele utilizou a descoberta de Pascoal para desenvolver a prensa hidráulica, certo? Qual foi a demanda dele? Qual foi o input dele na história da ciência da hidráulica? Ele concluiu o seguinte: se uma força moderada aplicada a uma pequena área produz proporcionalmente uma força maior numa área maior, então o único limite à força de uma máquina seria a área em que se aplica a pressão, certo? Então, como a gente pode ver nessa ilustração, você basicamente aplica aí são vasos comunicantes, né? Princípio de vasos comunicantes, uma área menor de 1 cm², que se comunica a uma área de 10 cm². Você coloca um peso aí de 10 kg, basicamente, kg-força, e que vai ser capaz de suspender aí basicamente 10 vezes, né? Ou seja, a saída que vai proporcionar a 100 kg-força de peso. Bom, finalizando, conceitos fundamentais da hidráulica. Bom, a hidráulica é a ciência que estuda líquidos em escoamento e sob pressão. É através dela que temos uma diversidade infinita de utilizações. A gente pode simplificar aí com essa ilustração um work basket, né, que é uma cesta de trabalho de uma plataforma de perfuração. Isso entre outras diversidades de utilizações aí. Mas ela vem nos ajudar bastante aí no dia a dia dos processos. Bom, ela é subdividida em 2 áreas de estudo. Iniciando pela hidrostática, que vem a ser a ciência que estuda os líquidos sob pressão, mecânica dos fluidos estáticos, seguida de condições de equilíbrio dos fluidos,
fluidos em inércia, basicamente. Ou seja, qualquer estudo com fluido ele parado, vai ser estudado pela hidrostática. Agora nós subdividimos também na hidrodinâmica, que a hidrodinâmica, ela basicamente é a ciência que estuda os líquidos em movimento, teoria de vazão e mais precisamente de energia cinética. Como a gente pode ver aí, por exemplo, essa figura que eu estou utilizando aqui como ilustração, ela nada mais é do que a hidrodinâmica num casco de um navio, especificamente a hidrodinâmica de um leme, certo? Quando você concebe o casco, quando o engenheiro naval ele desenha o leme, escolhe o leme, ele faz toda essa parte de projeto, de planejamento, justamente para ele ver as pressões que vão ser exercidas, as linhas de pressão que vão passar por aquele leme, para justamente ele otimizar melhor a questão da hidrodinâmica no movimento do navio, no desempenho dele, na performance dele dentro da água, certo? Dando continuidade, fluido é qualquer substância capaz de escoar e assumir a forma do recipiente que o contém. A gente retorna para aquela figura superior à direita ali, o qual a gente tem um fluido azul, né? Azulado, o qual ele basicamente ele se comunica nos tubos ali e ele toma forma naqueles tubos. O fluido pode ser qualquer elemento aí, como por exemplo fluido hidráulico, lubrificante, água, enfim, qualquer diversidade de itens que nós temos aí à disposição, certo? Bom, pressão é a força exercida pelo fluido por unidade diária do recipiente que o contém. O que pode causar essa pressão? Bom, resistência ao escoamento do fluido, restrições na tubulação, carga do atuador. As principais unidades que a gente tem aí é quilograma-força por centímetros quadrados, bar, PSI. A gente tem essa figurinha aí ilustrando basicamente os dois tipos de subdivisões da hidráulica que nós falamos agora há pouco, que é a pressão do atuador e também a pressão no reservatório. Bom, a do reservatório é a pressão da hidrostática, ou seja, você faz o cálculo ali, o reservatório, você não tem movimento, basicamente você tem o ρgH, que nada mais é do que a densidade vezes a aceleração e a gravidade multiplicado pelo heading, né? Ou seja, pela altura aí, hidrostática, e você vai conseguir saber exatamente qual é a pressão no fundo daquele reservatório, do tanque, enfim. E no outro é a pressão do atuador, ou seja, na verdade você está exercendo aí uma hidrodinâmica, você está forçando e o fluido está se movendo para baixo, ou seja, aí você está atuando com uma força e esse fluido está em movimento. Bom, e para finalizar, nós temos a vazão ou fluxo, certo? Que nada mais é do que o volume do fluido descarregado por uma unidade de tempo, ou ainda é produto entre a velocidade do escoamento e fluido em uma tubulação para a sua seção transversal. O que ocasiona, na verdade, é a diferença de potencial energético. As principais unidades nós temos o galões por minuto e, enfim, basicamente isso. Para ilustrar, a gente tem um sisteminha aí hidráulico, né? Uma bombinha de engrenagem, um reservatório ali de retorno, um filtro, uma válvula reguladora, um atuador, enfim, só para a gente ver aí que a gente tem um sisteminha que basicamente você cobre essa questão da vazão dos fluidos. Bom, encerro minha parte por aqui. Obrigado. Boa noite, sou Adalto Neto, aluno do curso de APMA, e fiquei com a parte do trabalho onde falo dos dispositivos hidráulicos e eletrohidráulicos. Classificados como geração, nós temos reservatórios, filtros, bombas, motores, acumuladores, entre outros.
Temos também a distribuição e controle, que são as tubulações, conexões e válvulas. E a aplicação de energia, no caso o consumo, que são os atuadores, que podem ser cilindros, motores hidráulicos e osciladores. Aí aqui a gente tem um modelo de sistema de geração, sistema de distribuição e controle, que vai para o sistema de aplicação de energia, que seria no final, né, os nossos atuadores. Geração hidráulica. Enquanto que nos sistemas pneumáticos a gente usa o ar comprimido em elevadas pressões, a geração hidráulica é dada por óleo mineral como fluido de trabalho, que não se comprime, mas é deslocado por um conjunto motor-bomba e assim produz trabalho através de atuadores hidráulicos. É composto por bomba, reservatório, filtros, intensificador de pressão, acumulador e trocadores de calor, né? Que a gente, com essa movimentação do fluido hidráulico, geralmente esse fluido ele ganha temperatura e aí a gente precisa de trocadores de calor. A principal diferença entre os sistemas pneumáticos e hidráulicos é que o sistema pneumático geralmente ele é um sistema aberto. A gente pega o ar do ambiente e após o seu trabalho a gente descarta esse ar no ambiente. Enquanto que no sistema hidráulico, por ser óleo mineral e ser um item caro, né, a gente pega esse sistema num reservatório, faz um trabalho com esse óleo e retorna ele para o reservatório, né, que aí, no caso, nós temos um sistema fechado. Distribuição. A distribuição é feita através das redes de distribuição formadas por tubulações, conexões, acessórios e vedações. Já o controle é feito através de válvulas de controle denominadas como direcionais, de bloqueio, controladores de fluxo e controladores de pressão. E essas válvulas serão usadas de acordo com o nosso sistema. Eu tenho os modelos aqui de uma válvula de retenção, válvula de retenção com ângulo reto, um controle direcional, aí o pessoal do HTS vai ver muita válvula de controle direcional e uma servoválvula. A energia hidráulica produzida pela bomba no estágio de geração de sistemas hidráulicos é convertida normalmente em energia mecânica, através dos atuadores hidráulicos, para a realização de tarefas que envolvam grandes esforços. Os atuadores hidráulicos envolvem cilindros e motores. No caso, a gente tem aqui um modelo de alguns atuadores hidráulicos. A gente vai ver muitos atuadores nos guindastes, né, de bordo. E para quem é do HTS, mais uma vez, trabalhei por 6 anos nos HTS. A gente tem lá o nosso Shark-Jaw, que no Shark-Jaw a gente um sistema hidráulico completo. Lá a gente tem atuadores, né, bem robustos, temos também o sistema servo, as válvulas direcionais. E, enfim, os cilindros, em geral, são atuadores lineares, fazem movimentação linear, ou seja, são atuadores que trabalham em linha reta. Os motores, por sua vez, são atuadores rotativos. Suas construções parecem muito com as das bombas hidráulicas. Porém, ao invés de empurrar o fluido, como faz uma bomba comum, o motor é empurrado pelo fluido e desenvolve um torque que causa um movimento rotativo contínuo. Obrigado pela atenção. Eletrohidráulica que não diferencia muito, né? Bem, vamos lá. Como todos sabem, é um esquema hidráulico, né, mostrado a tubulação e componentes de um fluxo físico no processo. A ciência é baseada nas características físicas dos líquidos em repouso e em movimento. Onde podemos encontrar esses elementos, né, hidráulicos? Nas construções de máquinas e ferramentas, prensas, sistemas de fabricação, automóveis, aviões e navios. O fluido que corre nesse circuito hidráulico, né, é a água com aditivo, óleos minerais, fluidos sintéticos, fluidos resistentes ao fogo, emulsões de glicol em água, soluções de glicol em água e fluidos sintéticos não algosos. Vou mostrar aqui agora um circuito e para que serve o fluido, né? Serve para transmitir energia, lubrificação das peças móveis, vedação de folgas entre essas peças móveis, resfriar e dissipar calor e limpar o sistema hidráulico, né? Aqui nós temos aqui o atuador linear e rotativo, temos uma válvula de direcional, temos a válvula reguladora de fluxo, de pressão,
uma bomba hidráulica, filtro, reservatório, conexões e tubulações. Já o sistema elétrico e elétrico-hidráulico, temos aí a diferença da bomba hidráulica e um motor elétrico, e também as válvulas eletro-hidráulicas. É a mesma coisa no circuito fechado, né? Onde corre ali no sistema o fluido, o mesmo fluido, pode ser o mesmo fluido, não diferencia muito, né? Aí nós temos aqui a bomba hidráulica, a válvula eletro-hidráulica, o sensor, né, que recebe esse sinal. No caso, tudo pode ser comandado, no nosso caso, né, de marítimo, temos uma sala, né, a CCM, onde controlamos ali as válvulas, no caso, fechamento de portas estanques também que são elétrico e hidráulico. Temos também a gearbox, né? O acoplamento, no caso, o acoplamento da gearbox com o gerador de eixo. O desacoplamento também são feitos através de um sistema hidráulico, eletro-hidráulico, né? Temos aqui, ó, essa válvula aqui, ela é uma válvula direcional eletro-hidráulica. Quando dava problema lá, no caso, na embarcação que eu trabalhei, tinha um problema lá que, na hora de desacoplar a gearbox do gerador de eixo, às vezes recebia o sinal, mas ele não era transmitido. Então, o que fazíamos? A gente já tinha uma ferramenta já separada lá próximo à gearbox. A gente vinha aqui e dava um catuque aqui, né? Para que ela abrisse e o circuito identificasse o comando que estava sendo dado e assim desacoplava, né, a gearbox. Demais é isso, professor. Até logo, até a próxima. Olá, professor, tudo bem? Eu sou Gleidson, seu segundo oficial de máquinas, e aqui no trabalho de automação eu vou falar um pouco a respeito de alguns sistemas hidráulicos que nós encontramos a bordo dos navios mercantes, tá certo? Então, vou aqui passar o próximo slide. Muito bem. Primeiro aqui citar a respeito do passo variável, né? A bordo dos navios nós temos equipamentos que possuem atuação, tá certo? E comandos hidráulicos. O passo variável, a qual aqui eu estou citando agora, de um hélice, é um exemplo muito bom da gente citar aqui agora. O hélice, ele gira em torno de um único sentido, mas o sentido em que ele desloca o navio é mudado apenas com a mudança do ângulo das partes do propulsor, sem a necessidade de inverter o giro na linha de eixo. Então, tudo isso ele é controlado ali por um sistema hidráulico que possui uma bomba, são unidades hidráulicas que normalmente elas ficam ali sobrepostas em cima de um tanque de armazenamento, e você pode observar que a bomba ela pressuriza e pelo sistema ela vai empurrar as partes do hélice para o ângulo certo, seja para aumentar mais o ângulo para ter mais velocidade, seja para você ter uma rápida inversão da manobrabilidade indo avante ou a ré, tá certo? Esse sistema hidráulico, ele normalmente compõe-se ali de uma bomba, um conjunto de válvulas, né, direcionadoras, que vão fazer ali, vão encaminhar o sentido do propulsor. Vou aqui passar aqui adiante. Você pode ver aqui, são duas ilustrações que eu coloquei a respeito, né? Você vê ali o hélice de bronze e aqui uma foto animada. Então, outro sistema muito importante a ser citado é a máquina do leme, né? Nos navios
nós encontramos comandos hidráulicos lá na máquina do leme, que é o que dá a direção ao navio enquanto o mesmo ele navega, né? Você tem um navio que faz o navio navegar, nada mais nada menos do que é o propulsor, né? Esse propulsor ele vai encaminhar para avante ou para ré, e o que vai direcionar o sentido, né, é a máquina do leme vai fazer com que o equipamento direcionador funcione. Então, a máquina do leme ela é controlada também hidraulicamente. Normalmente, nós temos duas bombas. Aqui um exemplo, você vê as duas bombas, o servomotor. Mas, para a movimentação do leme, basta uma bomba. Mas quando se necessita de uma maior manobrabilidade e respostas mais rápidas, ambas são ligadas. Isso é uma situação muito comum para a gente que trabalha no apoio marítimo, né? Você tem ali um índice de uso das duas bombas da máquina do leme praticamente em toda a operação. Então aqui, vou aqui dar sequência. As bombas, elas dão pressão, né? Elas dão pressão ao sistema, e o ângulo, então, ele é alcançado por meio de válvulas direcionais, que empurram o leme de um lado para o outro. Nesse sistema, as bombas elas ficam ligadas ali o tempo todo, pressurizando o sistema. Mas também existe um sistema onde bombas somente são alimentadas, mas só dão um giro na hora em que é necessário, tá certo? Pressurizando o sistema somente enquanto o leme se movimenta. Nesse tipo de máquina do leme, as bombas elas são controladas por inversores de frequência, deixando o sistema aí bem mais enxuto e simples. Eu coloquei essa foto aqui, é uma foto atual, tá certo? Retirada de um navio mercante, fornecido por um amigo que está embarcado, e agradeço a oportunidade aqui de ter desenvolvido esse trabalho aqui, professor. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Romulo Braga, trabalho na empresa Pamarim já há 8 anos. Vou falar um pouco aqui das vantagens e desvantagens da eletrohidráulica. A eletrohidráulica conta com elementos conversores de sinais, a fim de aproveitar as vantagens de técnica elétrica e hidráulica, efetuando sua combinação na solução de problemas de comando. Para que essa combinação seja possível, faz-se necessária a utilização de elementos de ligação, responsáveis por fazer a conversão dos sinais de uma técnica para outra. Os elementos eletrohidráulicos básicos são os conversores de sinais hidráulicos em sinais elétricos e os conversores de sinais elétricos em sinais hidráulicos. Bem, falar um pouco aqui das vantagens. É de fácil instalação dos diversos componentes, oferecendo grande flexibilidade, inclusive em espaços reduzidos. Permite uma rápida e suave inversão de movimentos devido à sua baixa inércia. Permite ajuste de variações micrométricas na velocidade dos atuadores. Relação peso, tamanho e potência consumida muito menor que os demais sistemas. As vantagens, continuando, né? São sistemas de fácil proteção, os acionamentos, ao serem sobrecarregados, simplesmente param. Grande confiabilidade e durabilidade dos componentes. São sistemas autolubrificados. Devido à ótima condutividade térmica do óleo, geralmente o próprio reservatório acaba eliminando o calor. Assim, o trocador de calor não se faz necessário. Falar um pouco aqui das desvantagens, né? O elevado custo inicial, quando comparado aos outros sistemas, né? Transformação de energia elétrica em mecânica e mecânica em hidráulica, para posteriormente se transformar em energia mecânica novamente. Perda por vazamentos internos em todos os componentes, assim apresentando um baixo rendimento devido aos fatores apresentados. O óleo hidráulico é poluente e não deve ser jogado na natureza. O óleo é sensível a variações de temperatura. Existe risco de explosão ou de incêndio se ultrapassados os limites máximos da temperatura. Bem, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Muito obrigado.